Eu estava lendo aqui a Bíblia e Deus falou ao meu coração por meio de um texto muito tremendo. E eu preciso compartilhar isso com você. O texto se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo principal 34, que diz assim: Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Você pode estar se perguntando como alguém mandaria Jesus ir embora da região. Esse texto se encontra no contexto em que Jesus exerce autoridade sobre demônios lá em Gadara. Jesus chega em Gadara, no outro lado do mar, encontrou 2 homens possuídos por demônios, que saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eles eram tão violentos, a Bíblia diz, que ninguém podia passar por ali. Eles começavam a gritar para Jesus: Por que vem nos importunar, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: Se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus diz: Vão. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. E para você que não sabe muito bem do contexto, assim como eu não sabia, mas eu pesquisei, os porcos daquela região eram um meio comercial daquele povo. Era um meio de lucrar, era um meio de ter dinheiro. E quando eles viram que os porcos se lançaram ao mar, os gadarenos viram aquilo, eles se impressionaram mais com a perda do meio lucrativo daquela cidade do que com a libertação de 2 homens que viviam aprisionados por demônios. Nós podemos tirar 2 grandes lições desse texto. Primeiro, o egoísmo das pessoas está demais. Quantas e quantas pessoas têm se importado mais com seus bens, consigo, com aquilo que tem, do que com a vida do próximo? Os gadarenos, naquele momento, não se importaram em ver 2 homens que eram aprisionados libertos. Eles se importaram apenas com o meio comercial. O segundo aprendizado é que quantas e quantas pessoas nos dias de hoje também mandam Jesus ir embora da sua vida, porque não quer abrir mão dos seus prazeres, porque não quer abrir mão dos seus pecados, porque não quer abrir mão do seu status, do seu meio social em que convive, que não tem agradado a Deus, mas preferem ainda assim, com a sua atitude de permanecer no erro, mandar Jesus se retirar. Eu quero te dizer que nós precisamos vigiar e orai, para que não caiais em tentação. Temos que ter cuidado, porque com esse tipo de escolha, com alguns tipos de escolhas que nós fazemos na nossa vida, se estão em desacordo com Jesus, nós estamos dizendo assim: Jesus, pode sair, que eu prefiro permanecer como eu estou. Que nós não venhamos fazer como os gadarenos fizeram naquela época, mas que venhamos dizer: Jesus, seja bem-vindo na minha vida, tira o que precisa ser tirado, mas permanece em mim.